Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. O primeiro-ministro da Ucrânia afirmou que espera que seus aliados no Ocidente forneçam ajuda financeira de forma estável e estimou que a economia ucraniana precisa de mais de 37 bilhões de dólares para se manter viva diante dos confrontos com a Rússia. Mais de 37 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 180 bilhões de reais. Este foi o valor estimado pelo primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, para manter viva a economia ucraniana diante do confronto com a Rússia. Em sua primeira reunião de gabinete de 2024, o premier também pediu aos aliados no Ocidente que forneçam ajuda financeira de forma estável. Em 2024, uma das principais tarefas é redirecionar os ativos congelados da Federação Russa no Ocidente para a recuperação ucraniana. Os Estados Unidos, a União Europeia e outros países chegaram mais perto de resolver essa questão. Já há precedentes iniciais com mudanças na legislação, delineando mecanismos de transferência de recurso. O premier afirmou que Kiev recebeu 42,6 bilhões de dólares, mais de 200 bilhões de reais, em financiamento externo no ano passado, dos quais 27% foram doações. Os principais apoiadores foram a União Europeia, os Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A principal tarefa é aumentar a produção militar nacional. As capacidades de produção do complexo da indústria de defesa ucraniana triplicaram em 2023. A meta ambiciosa para o ano atual é um aumento de 6 vezes. Isso implica mais drones, mais munições e veículos blindados para nossas forças militares. Um montante de 50 bilhões de euros, mais de 265 bilhões de reais prometido pela União Europeia, está bloqueado pelo menos até a próxima cúpula em fevereiro, devido à falta de consenso. A entrega de um novo pacote de ajuda dos Estados Unidos continua em debate no Congresso, diante da oposição de vários setores do Partido Republicano. E a União Europeia anunciou sanções ao maior produtor mundial de diamantes. O bloco adicionou nesta semana um grupo estatal russo e seu CEO à lista de entidades e personalidades sujeitas a sanções após a invasão à Ucrânia. As medidas prevêem o congelamento de bens e a proibição da entrada na União Europeia. Segundo o bloco europeu, a Alrosa, que produz 90% dos diamantes russos, é uma parte importante de um setor econômico que proporciona receitas substanciais ao governo. As sanções europeias sobre diamantes e joias entraram em vigor em 1º de janeiro. As medidas impostas aos diamantes russos lapidados em países terceiros vão começar em setembro. Esse é o 12º pacote de sanções da União Europeia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O governo russo é acusado de financiar parte da sua guerra contra a Ucrânia através do lucrativo comércio de diamantes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos negou que Washington ou Israel estejam por trás das explosões mortais no Irã que aconteceram na última quarta-feira e advertiu contra uma escalada após um suposto ataque israelense contra um líder do Hamas no Líbano. Expressamos nossas condolências às vítimas e seus entes queridos desta terrível explosão. Como eu disse, é muito cedo para falarmos o que pode ter causado isso, mas quero abordar algumas das acusações irresponsáveis que vi circular e dizer, em primeiro lugar, que os Estados Unidos não estavam envolvidos de forma alguma e qualquer sugestão em contrário é ridícula. Em segundo lugar, não temos razões para acreditar que Israel esteve envolvido na explosão. Pelo menos 103 pessoas morreram no sul do Irã, ao lado do túmulo do general da Guarda Revolucionária Qassem Soleimani, 4 anos após sua morte em um ataque de drone dos Estados Unidos. Soleimani, que chefiava uma unidade de elite, também era inimigo do Grupo Estado Islâmico, movimento extremista sunita que realizou ataques no Irã, de maioria xiita. O governo de Teherã prometeu uma resposta dura ao ataque, que não foi reivindicado. Israel, inimigo jurado do Irã, não comentou a agressão que ocorre um dia após a morte do número 2 do Hamas, Saleh al-Aruri, nos subúrbios da capital do Líbano, Beirute, que são um reduto do movimento Hezbollah apoiado pelo Irã. Os Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira que o ataque em Beirute foi realmente israelense. A atividade industrial nos Estados Unidos encerrou o ano em queda, registrando em dezembro uma contração pelo 14º mês consecutivo, embora ligeiramente acima das expectativas de analistas do mercado. Em dezembro foi de 47,4%. Em novembro foi de 46,7%.
considera-se que a atividade se contrai quando o índice cai abaixo de 50%, o que tem ocorrido há mais de um ano na maior economia do mundo. Já um registro superior indica crescimento do setor. O dado de dezembro veio ligeiramente acima das expectativas dos analistas de mercado. Segundo especialistas, o setor manufatureiro americano seguiu em contração, mas a um ritmo menor, com as empresas administrando adequadamente sua produção, enquanto a demanda continua desacelerando. O Banco Central americano elevou os juros para combater a inflação, o que impacta a maior economia do mundo. O Conselho de Segurança da ONU mostrou preocupação com os ataques no Mar Vermelho. 18 companhias de navegação decidiram modificar a rota de seus navios para evitar o Mar Vermelho. O motivo são os ataques na região atribuídos pelos países ocidentais aos rebeldes Houthis do Iêmen. As companhias de navegação decidiram desviar seus navios para uma rota ao redor da África do Sul. Os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, que controlam grande parte do Iêmen, incluindo a capital Sanaa e a maioria da costa do Mar Vermelho, têm disparado contra navios supostamente relacionados a Israel, em apoio aos palestinos na faixa de Gaza. Nesta quarta-feira, 12 países liderados pelos Estados Unidos advertiram os rebeldes sobre consequências a menos que cessem os ataques, que estão afetando o comércio global. Os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, incluindo o Reino Unido, Alemanha e Japão, emitiram uma declaração conjunta, enquanto o presidente americano Joe Biden considera, segundo relatos, realizar ataques diretos contra os Houthis se as agressões persistirem. Pelo Mar Vermelho, passam 15% do comércio global, de acordo com números da ONU. A Justiça da Argentina decidiu suspender a reforma trabalhista que fazia parte do decretaço anunciado pelo presidente Javier Milei. A decisão representa uma vitória temporária para a Central Geral dos Trabalhadores, que convocou uma greve geral para o dia 24 de janeiro. A medida, decidida pelos 3 juízes da Câmara de Apelações do Trabalho da Argentina, ocorre depois de a Confederação Geral do Trabalho, a principal central operária do país, apresentar uma ação contra o decreto. A Justiça anulou a aplicabilidade do capítulo 4 do texto, que, entre outras coisas, estende o período probatório dos trabalhadores de 3 a 8 meses, reduz o montante para calcular a compensação de indenizações, reduz as licenças por gravidez, maternidade e paternidade e limita até quase anular o direito à greve ou outras medidas de força. Em sua decisão, um dos juízes questionou a necessidade e a urgência do decreto de Milei. Além disso, detalhou que várias das normas que o Executivo pretende modificar sem a intervenção dos legisladores têm natureza repressiva ou sancionatória, destacando limitações de greve e anulação de multas a empregadores que tiveram trabalhadores não registrados devidamente. A suspensão é uma medida provisória até que a validade do mega-decreto de necessidade e urgência seja discutida no Congresso. Apresentado em um contexto de grave crise econômica na Argentina, com uma inflação que supera 160% ao ano e uma pobreza que atinge 40% da população, o documento de Milei também abre as portas à privatização de empresas públicas e revoga leis de proteção aos consumidores contra aumentos abusivos de preços. E o Ministério da Segurança da Argentina informou que 3 pessoas foram presas no final de dezembro em uma operação que neutralizou a chegada de uma possível célula terrorista ao país. Autoridades afirmaram que intensificaram as investigações depois de identificarem a entrada em Buenos Aires de 3 cidadãos de origem síria e libanesa. De acordo com os investigadores, eles teriam a intenção de planejar uma ação terrorista na Argentina e um deles carregava passaportes da Venezuela e da Colômbia. A ministra da pasta, Patrícia Bullrich, afirmou que o governo redobrou a atenção devido aos Jogos Macabeus, evento pan-americano que reúne cerca de 4.000 atletas judeus até 4 de janeiro em Buenos Aires. A Argentina é sede da maior comunidade judaica da América Latina e foi palco de um dos maiores atentados contra esta comunidade no mundo em 1992, quando a embaixada israelense sofreu um atentado à bomba que deixou 29 mortos. No Japão, os pilotos do avião com 379 pessoas a bordo, que se chocou com uma outra aeronave em um dos aeroportos mais movimentados do mundo, afirmaram que não notaram o incêndio. Investigações revelaram que o semáforo da pista estava quebrado. 5 pessoas que estavam no avião da Guarda Costeira morreram.
Segundo novos detalhes da investigação que foram divulgados, os pilotos do avião da companhia aérea Japan Airlines, que pegou fogo ao colidir com uma aeronave da Guarda Costeira do Japão em um aeroporto de Tóquio, não perceberam inicialmente o incêndio. No entanto, segundo a TV pública NHK, os pilotos da Japan Airlines não estavam cientes do incêndio antes de serem informados pela tripulação. O chefe dos comissários de bordo relatou o fogo à cabine de comando e pediu permissão para abrir as saídas de emergência. A colisão entre as duas aeronaves aconteceu na terça-feira no aeroporto de Haneda, na capital japonesa, e provocou uma explosão instantânea em plena pista. 5 dos 6 ocupantes da aeronave da Guarda Costeira morreram, mas os outros 379 ocupantes do voo da Japan Airlines sobreviveram. Também nesta quinta, as investigações apontaram um novo indício que pode ajudar a esclarecer por que houve a colisão. Segundo o boletim de reguladores dos Estados Unidos sobre o aeroporto de Haneda, feito antes da colisão de terça-feira, uma faixa inteira de semáforos da pista, onde houve o choque, estava fora de serviço. E havia um aviso aos pilotos sobre a falha. Isso poderia explicar por que a aeronave da Guarda Costeira estava parada na pista mesmo antes de receber permissão para decolar. A gigante americana Google fechou um acordo preliminar para evitar um processo bilionário nos Estados Unidos. A companhia era acusada de rastrear milhões de pessoas que pensavam estar navegando na internet de forma privada. O processo buscava pelo menos 5 bilhões de dólares de indenização. Esse valor equivale a 24 bilhões de reais. O objeto da ação judicial era o modo anônimo do navegador Chrome do Google, que, segundo a acusação, dava aos usuários a falsa sensação de que estavam navegando sem serem rastreados pela empresa. Mas e-mails internos do Google, apresentados no processo, demonstraram que os usuários, no modo de navegação anônima, estavam sendo seguidos pela companhia para coletar dados, o que permitia à gigante tecnológica conhecer os hábitos e outros detalhes dos usuários. Em um processo judicial, o juiz confirmou que os advogados do Google chegaram a um acordo preliminar para resolver a ação coletiva. Espera-se um acordo formal para aprovação judicial até 24 de fevereiro de 2024. O Google e os advogados dos consumidores não responderam a um pedido de comentários da agência France Presse. A SpaceX lançou uma espaçonave militar secreta dos Estados Unidos em uma missão de pesquisa. O Pentágono e a empresa de propriedade do bilionário Elon Musk divulgaram poucas informações sobre a missão. O foguete Falcon Heavy da SpaceX voltou ao espaço na noite de quinta-feira para transportar o drone militar secreto X-37B dos Estados Unidos para uma missão de pesquisa. Após semanas de atrasos, o foguete foi lançado do Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida em uma decolagem transmitida ao vivo no site da SpaceX. Não está claro para onde exatamente a espaçonave sem tripulação e de operação autônoma se dirige em sua 7ª missão. O Pentágono e a SpaceX divulgaram poucas informações sobre o drone espacial e a missão. Mais ou menos do tamanho de um pequeno ônibus, o drone espacial americano parece uma mini versão dos ônibus espaciais tripulados, aposentados em 2011. O lançamento do Falcon Heavy ocorre 2 semanas depois que a China colocou em órbita seu próprio avião espacial robótico secreto, chamado Shenlong. E olha só, uma alemã de 83 anos está fazendo sucesso na internet por mostrar sua rotina de treinos. Ela até ganhou o apelido de Vovó Fitness. Toda sua vontade e determinação provam que a idade é apenas um número quando se tem alegria para viver. Vamos ver. A jovem Erika Rischoko tem costumes bem diferentes para uma pessoa da sua idade. Ao invés de fazer bolinhos de chuva, ela faz flexões e prefere fazer abdominais a fazer crochê. Todos os seus costumes viralizaram nas redes sociais e ajudam diariamente diversas pessoas a realizarem atividades físicas e terem mais saúde. Em uma sociedade onde a ideia de permanecer em forma até a terceira idade é muitas vezes rejeitada,
O caso de Érica surge como um forte lembrete da importância de não subestimar o poder do movimento e do treino regular em qualquer momento da vida. O seu exemplo mostra como a atividade física pode não só prolongar a vitalidade física, mas também melhorar o bem-estar emocional e mental, resultando numa qualidade de vida invejável. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a paixão de Érica pelos exercícios não começou na juventude. Teve início apenas aos 50 anos de idade, quando sua filha a matriculou em uma academia local. Antes disso, ela passou sua vida cuidando da casa, educando os filhos e, durante a vida adulta, sua principal função foi cuidar do seu pai enquanto ele estava doente. Após perder o pai e ver seus filhos casando e saindo de casa, ela começou a se sentir sozinha e encontrou nos treinos a motivação para seguir em frente. Aos poucos, ela participou de aulas de spinning e competições de remo que duravam de 3 a 4 horas. Porém, nem tudo foi fácil em sua vida. Em 2017, ela começou a sentir dores crônicas nas costas. A senhora tentou permanecer ativa, mas a dor tirou ela dos treinos por um certo tempo. Após se recuperar por completo, ela começou a publicar conteúdos nas redes sociais. E hoje conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram e quase 2 milhões no TikTok, onde posta vídeos fazendo pranchas, flexões, exercícios de resistência e desafios de dança. E a Vovó Fit divulgou um conselho para quem quer começar a treinar e não tem coragem. De acordo com suas próprias palavras, o segredo é não fazer nada ao extremo e começar aos poucos, até que as atividades físicas virem parte da rotina. Parabéns aí a dona Érica, né? A prova de que nunca é tarde para começar. Um grande exemplo aí a ser seguido. E essa edição fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana para você. Tchau!